Um terremoto com milhares de vítimas, cujo número aumenta rapidamente à medida que os trabalhos de resgate evoluem. Cidades devastadas, prédios reduzidos a escombros. Uma catástrofe natural que atinge a Turquia e a Síria, numa região já assolada pelos impactos de uma guerra que dura 12 anos. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar no começo da noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Dia em que o terremoto de 7,8 graus na escala Richter atingiu o centro-sul da Turquia e se irradiou pelo país até chegar com força no norte da Síria, num rastro de destruição com milhares de mortos e feridos. As buscas por sobreviventes ocorrem num inverno particularmente rigoroso. O epicentro do tremor inicial, mais forte, foi a cidade de Eknozu, a sudeste da capital Ankara, numa região próxima da Síria. A terra começou a tremer às 4 horas da manhã do horário local, 10 horas da noite de domingo no horário brasileiro. Depois dele, dezenas de outros tremores se alastraram pelo território turco. Um desses tremores, que vieram depois, alcançou 7,5 graus na escala Richter, na cidade de Gaziantep, a 4 quilômetros do epicentro. Isso que se ouviu foi o registro de uma equipe de TV turca que flagrou o momento do segundo grande tremor. As imagens captadas pelas câmeras mostram uma nuvem de poeira se sobrepondo a um céu já cinzento pelo pó levantado pelo terremoto principal, surpreendendo as equipes de resgate. Milhares de prédios foram para o chão. Entre construções afetadas estão um castelo de mais de 2.000 anos e uma mesquita em Malatya, que já sobreviveu a 3 outros terremotos nas últimas décadas. Dutos de gás natural se romperam e causaram explosões em algumas partes da Turquia, e por isso o governo acabou cortando o fornecimento de gás nas províncias mais afetadas. O governo turco também suspendeu as aulas em todo o país até o dia 13 de fevereiro. Escolas vão ser usadas como abrigos pelas pessoas que ficaram sem casas durante esse inverno que está sendo um dos mais fortes dos tempos recentes. Na Síria, a situação é ainda mais complicada, porque o país passa por uma guerra civil que se arrasta desde 2011, um conflito que já deixou um saldo de 350 mil mortos e milhões de refugiados. Cidades que foram destruídas na guerra, como Alepo, foram atingidas pelos terremotos. Em outra parte do país, dominada pelos rebeldes, o governo central não tem acesso. É difícil quantificar o número de vítimas da tragédia no país. A catástrofe gerou repercussão no mundo todo. Equipes da Organização das Nações Unidas foram enviadas para dar ajuda humanitária para a população. A União Europeia mobilizou 10 times de resgate para a região. Estados Unidos e Rússia também mandaram seus socorristas. Esse terremoto foi o mais forte registrado na Turquia desde 1939. Naquele ano, 33 mil pessoas morreram por causa de um tremor que também atingiu 7,8 graus na escala Richter. 60 anos depois, em 1999, outro terremoto menos intenso deixou 17 mil mortos no país. A tragédia de 2023 preocupa especialmente porque o epicentro do terremoto está a 10 quilômetros da superfície terrestre, que é considerado raso para fenômenos geológicos do tipo. Terremotos mais rasos, como esse da Turquia, levam aos tremores secundários que foram registrados no país. Além da Turquia e da Síria, os abalos foram sentidos no Iraque, no Chipre e no Líbano, chegando até a ser captados por sismógrafos na Groenlândia, a 5.500 quilômetros de distância. A Turquia é uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo. Ela fica espremida entre 3 placas tectônicas e por isso fica bastante sujeita a esse tipo de desastre, assim como acontece com países como Chile, Japão, Haiti e México. Os terremotos acontecem por causa da movimentação dessas placas. Elas estão em constante movimento, em várias direções, flutuando sobre o manto, a camada do planeta que fica entre o núcleo e a crosta da Terra, que é a superfície. O choque entre as placas tectônicas pode causar abalos sísmicos que afetam principalmente quem está na zona de encontro entre elas.
Países distantes desses limites entre as placas, como o Brasil, podem registrar tremores de terra, mas com impactos muito menores. A unidade de medida para amplitude sísmica é a escala Richter, que é captada pelos sismógrafos. Terremotos com menos de 3 graus nessa escala são imperceptíveis. No Brasil, o tremor mais intenso já registrado foi em Mato Grosso, no ano de 1955. Foram 6,2 graus na escala Richter. Aconteceu na Serra do Tombador, no norte do estado, uma região desabitada, portanto não foram registradas vítimas nem danos estruturais. É uma intensidade que já é capaz de causar transtornos em áreas populosas. A partir de 7 graus na escala Richter, o terremoto já tem o potencial de causar desastres como esse de agora na Turquia e na Síria. No mundo inteiro, são registrados menos de 20 abalos do tipo por ano. Quando esse número fica acima de 8, a gente está falando de casos gravíssimos. Até hoje, o terremoto mais severo já registrado aconteceu no Chile em 1960. Foram 9,5 graus na escala Richter, deixando mais de 4.000 mortos, causando maremotos e atingindo toda a costa do Pacífico Sul. O número de vítimas de um abalo sísmico não está necessariamente atrelado à magnitude dele. Em 2010, por exemplo, o Haiti foi atingido por um terremoto de 7,3 graus na escala Richter, e esse terremoto matou mais de 230 mil pessoas. O país da América Central é constantemente assolado por desastres naturais, incluindo furacões, além de passar por uma grave crise social que deixa boa parte da população na miséria. As cidades não têm infraestrutura mínima necessária para proteger a população nesses casos. Guardadas as devidas proporções, o sul da Turquia e o norte da Síria também não estavam preparados para o terremoto dessa segunda-feira. Essas regiões específicas não tinham registros de terremotos havia muito tempo, diferentemente de outras partes do território turco. Há países, por exemplo, que têm uma ampla estrutura para lidar com terremotos, como o Japão. É um país rico onde esses tremores, mesmo fortes, costumam deixar poucas vítimas. Lá os prédios têm estrutura reforçada e há um amplo aparato institucional para resguardar a população. O Escritório para Redução de Riscos em Desastres da ONU publicou um relatório em 2016 apontando que a exposição a desastres é exacerbada pela pobreza, falta de sistemas de aviso prévio, governança pobre de riscos e inexistência de mecanismos de proteção civil. Nesse sentido, o Brasil também é um país exposto a desastres naturais, como a gente pode ver anualmente na época de chuvas, com centenas de mortes que poderiam ser evitadas caso houvesse um investimento maior em defesa civil e infraestrutura urbana. Os trabalhos na Turquia e na Síria agora estão focados no resgate de pessoas que podem ter sobrevivido em meio aos escombros do terremoto e na assistência aos desabrigados. Passado esse momento de lidar com os danos do desastre, vai vir a hora de lidar com a reconstrução de cidades inteiras, com a normalização de serviços. A Turquia passa por uma grande crise econômica há anos e sua moeda é uma das mais desvalorizadas do mundo. O país é o que mais recebeu refugiados da Guerra Civil da Síria, 3,5 milhões de pessoas no total. A região da fronteira, atingida pelos terremotos, aliás, é a que mais concentra esses refugiados sírios. Os dois países, que já sofrem com calamidades causadas por fatores humanos, têm agora de enfrentar uma tragédia natural cujo estrago ainda está por ser dimensionado. Um americano propôs um teorema para resolver um problema de números primos que intriga matemáticos há muito tempo. A comunidade científica recebeu a nova teoria com entusiasmo, principalmente por um detalhe. Seu autor tinha só 17 anos de idade quando formulou esse teorema. O César Gaglione escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência como um dos seus temas-chave. Ele fala um pouco sobre esse jovem prodígio, o teorema que ele criou e quais podem ser as implicações práticas dessa descoberta. O adolescente por trás de tudo isso é o Daniel Larsen, de 19 anos, e ele parecia estar destinado a ter uma carreira na matemática. Isso porque ele é filho do Michael J. Larsen e da Ayelet Lindenstrauss, dois professores do Instituto de Estudos Matemáticos Avançados da Universidade de Indiana. O teorema do Larsen gira em torno dos números primos, aqueles que só são divisíveis por um ou por eles mesmos. O teorema dele abre o caminho para resolver um problema que intriga os matemáticos desde o século XVII, como diferenciar os números primos dos números que não são primos. O Larsen formulou uma equação para fazer isso, tentando evitar até mesmo os chamados números de Carmichael, aqueles que parecem ser primos, mas que na verdade não são. Fazer essa diferenciação é essencial para o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias de criptografia,
um campo de pesquisa que usa os números primos para achar jeitos de proteger informações sigilosas, como documentos confidenciais, as nossas senhas do dia a dia ou as mensagens que a gente troca no WhatsApp. O texto do César você lê em nexojornal.com.br/ponto-futuro. Aloysio Mercadante tomou posse nesta segunda-feira como presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O órgão é peça-chave da política econômica do Lula e existe muita expectativa em torno dessa nova gestão. O Marcelo Rubissek está escrevendo um texto sobre isso e fala aqui sobre o assunto com a gente. Marcelo, como os agentes de mercado estão encarando essa nova gestão do BNDES? Bom, quando o Lula anunciou que o Mercadante seria o presidente do BNDES, ainda lá em dezembro de 2022, a reação foi muito negativa entre agentes de mercado e entre muitos economistas. Para entender essa reação negativa, a gente precisa relembrar um pouco como que foi a gestão do banco em governos anteriores do PT. Entre 2003 e 2016, o BNDES teve um papel bem importante na economia. Ele emprestava bastante dinheiro para empresas, tinha aquela política das campeãs nacionais, que privilegiou algumas poucas empresas. Ele financiava empreiteiras brasileiras fazendo obras no exterior, e o banco também operava com uma taxa de juros subsidiada, ou seja, o Tesouro desembolsava dinheiro para que as taxas fossem mais baixas. A maior parte dessas políticas mudou com o Temer e o Bolsonaro, mas tem muita gente que está com esse temor de que, com o Mercadante, o BNDES volte a ser o que era antes. E tem muita gente, inclusive, que diz que a gestão do BNDES foi um dos maiores erros econômicos do PT até 2016. E Marcelo, quais devem ser os principais eixos de atuação do BNDES sob a gestão do Mercadante? Olha, está bem claro desde a campanha presidencial do ano passado que o BNDES vai voltar a ser mais forte. Então, o próprio Mercadante e a equipe dele têm falado em aumentar bem o volume de novos empréstimos. E também tem essa ideia de que o banco pode voltar a ter uma importância grande no incentivo à indústria especificamente. Esse discurso também vem repaginado, acompanhado de uma defesa de desenvolvimento verde e políticas mais inclusivas. Mas mesmo com essa defesa de um BNDES mais forte, o Mercadante tem sido bem explícito em falar que não vai simplesmente replicar as gestões passadas sob o PT. Então, por exemplo, ele tem falado em tentar juros mais baixos, mas sem subsídios do Tesouro, como era feito antes. Ele também tem negado a ideia de voltar com a política de campeãs nacionais. É claro que nem tudo vai ficar de lado, né? Aquela ideia de voltar a financiar obras no exterior segue firme. Mas vamos ver agora se os agentes de mercado vão comprar esse discurso repaginado do Mercadante e vamos ver como é que vai ser na prática essa nova gestão. Obrigado, Marcelo. O texto dele você lê em nexojornal.com.br. Do terremoto na Turquia e na Síria, passando pelo adolescente que pode ter resolvido um histórico problema da matemática, até chegar na posse de Mercadante na presidência do BNDES, durma com essa. Com o roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione, Marcelo Rubissek, edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até.